Esse rapaz que é pedreiro de 28 anos sobreviveu a um acidente quando estava trabalhando numa obra em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Uma estaca de madeira perfurou seu crânio enquanto ele trabalhava. Que no exame de imagem a gente consegue ver a ponta da estaca e perfurou parte do seu encéfalo. Além de romper a caixa craniana, a estaca atingiu diretamente o córtex frontal, parte do nosso cérebro que é totalmente responsável por tomada de decisões e parte das emoções. Vitor Soares do Nascimento foi socorrido e chegou com vida no Hospital Adão Pereira Nunes, no Rio de Janeiro. Após vários exames de imagem e uma cirurgia de longas horas, Vitor permaneceu lúcido, foi entubado e não corre risco de vida. Mas o curioso dessa história toda é que ela é totalmente parecida com uma história icônica. A história de Phineas Gage, um operário americano que teve seu cérebro perfurado com uma barra de metal enquanto trabalhava na construção de uma estrada de ferro. Phineas estava dinamitando uma fenda, uma explosão projetou uma barra de ferro de 1,5 m de comprimento contra seu crânio em alta velocidade. A barra de ferro entrou pela bochecha esquerda, destruindo seu olho, saindo pelo topo do crânio do lado direito. Phineas, assim como Vitor, sobreviveu não só ao acidente, mas também à cirurgia e se recuperou fisicamente muito bem, sem qualquer tipo de alteração psicomotora. Esse acidente foi em 13 de setembro. Em novembro, Phineas já podia andar, falar e viver a vida normalmente. O grande problema dessa história foi que pouco tempo depois Phineas começou a apresentar um comportamento totalmente diferente. Ficou grosseiro, desrespeitoso, incapaz de aceitar conselhos, abandonou seus planos de futuro, passou a agir de forma totalmente inconsequente, demitido do seu emprego por indisciplina, nunca mais arrumou um emprego fixo. As pessoas mais próximas falavam que Phineas deixou de ser ele mesmo. Phineas morreu em 1860, e por mais que seja uma história triste, a importância desse caso foi fundamental para a neurociência. Até hoje se afirma que o caso de Phineas desempenhou um papel fundamental em várias psicocirurgias, como por exemplo a famosa lobotomia. Nada mais era do que uma intervenção cirúrgica que consistia em desligar os lóbulos frontais direito e esquerdo do encéfalo, só com a finalidade de modificar o comportamento ou curar algumas doenças mentais. Aí, quase 2 séculos depois desse acontecimento histórico, acontece esse caso parecidíssimo com esse jovem, esse pedreiro aqui do Rio de Janeiro. E ao que tudo indica, esse jovem, o Vitor, ele depois da cirurgia reagiu bem, parece que está lúcido, foi estubado, permanece consciente, reagindo bem a estímulos, falando, se movimentando. Mas como a nossa mente é um campo vasto de fenômenos e mistérios que fogem do nosso controle, esse jovem, sem dúvida nenhuma, vai precisar fazer um acompanhamento de longo prazo depois da completa recuperação dessa cirurgia. Deus queira que, assim como foi concedido o milagre dele permanecer vivo, ele também passe por esse processo todo sem sequelas. Mas que há uma probabilidade dele ter uma alteração significativa de comportamento e personalidade, isso há. Seguimos daqui torcendo pela completa recuperação desse jovem e falando muito mais sobre os assuntos que envolvem a nossa mente.